Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente aos alunos aqui da Unemate, do campus de Marcelândia. Acredito que não é a primeira vez que faço alguma palestra ou tenho algum contato com os senhores, né? Aproveitar, agradecer o convite dos acadêmicos, em nome do Alcides, que é estagiário também aqui do Ministério Público, por ele ter feito esse convite para eu ter a oportunidade de falar com os senhores um pouco mais pausadamente sobre o Ministério Público. Eu sempre, quando alguma pessoa me convida para dirigir a palavra para os senhores, eu sempre faço questão de falar da única coisa que eu mais ou menos sei e que eu tenho atuado nos últimos 3 anos, que é o Ministério Público. O que é, como fazer. E essa é a ideia da palestra, do tema que eu escolhi para passar para vocês esse momento de pandemia e restrições de contato social, que é a função, a organização e como atua o Ministério Público nos processos investigativos, principalmente de tutela coletiva, de organização, de levantamento de investigações. A maioria dos senhores me conhece, sabe, meu nome é Guilherme, eu sou promotor de justiça titular aqui de Marcelândia há 2 anos, estou promotor de justiça há 3 anos, ingressei no último concurso público do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sou formado pela PUC Paraná, tenho pós-graduação em Direito Administrativo. Antes de ir para as carreiras públicas, antes até mesmo na faculdade, fiz estágio em diversas áreas profissionais, na área de proteção ambiental, fiz estágios também na Federação da Indústria do Estado do Paraná, fiz estágio em escritório de advocacia, em organizações não governamentais relacionadas a intercâmbios culturais, fui advogado privado, fui durante 1 ano sócio de um escritório, muito relacionado com a área de bancária e licitações públicas, sempre foi minha área de vocação à área pública. Depois disso, fui assessor de desembargador, comissionado. Depois fui procurador de município durante 2 anos. Também já cheguei a exercer o cargo de procurador-geral de município. Depois fui para uma carreira na Procuradoria do Estado do Paraná, que era uma carreira de dedicação exclusiva de procuradores de Estado para o Tribunal de Justiça. Então, eu exerci a função de assessor jurídico do Poder Judiciário Estadual do Estado do Paraná, e depois disso passei no concurso também como promotor de justiça. No meio desse caminho, fui advogado de uma empresa colombiana e morei durante um tempo na Colômbia. Então, como até me disseram recentemente, a maioria das pessoas que eu conto um pouco da minha história profissional, as pessoas acham que eu tenho 40, 50 anos, já estou chegando nos 40, mas 50 ainda não. Sou uma pessoa que tem uma relação dinâmica com as profissões do direito. Eu acho que, se eu não me engano, o cargo de promotor de justiça é talvez o cargo público que eu mais tempo tenho exercido na minha vida, e ainda assim foi pouco tempo. E eu tenho uma visão do Ministério Público um pouco diferente, talvez um pouco distante da média dos promotores, das promotoras de justiça, porque atuei fortemente na área privada, também atuei na advocacia pública e tenho essa visão um pouco mais ampla. Isso não é mérito meu, isso na verdade foi uma adaptação até das próprias regras constitucionais, né? Para entrar no Ministério Público, desde a emenda 45, é necessário que o profissional do direito tenha 3 anos de prática jurídica, e a gente vai ver aí nos próximos momentos, ali, os slides que eu vou passar para os senhores, essas obrigações. E é isso. Então vamos para a aula, se assim vocês me permitem chamar, sobre o Ministério Público. Essa pretensão aqui da minha intervenção não é de exaurir todo o conteúdo, explicar exaustivamente o que é o Ministério Público, as atribuições do Ministério Público, mas é de trazer um panorama, uma linha mestra geral e principalmente de trazer a visão
do Ministério Público, uma visão de um promotor sobre o que é essa função. Afinal de contas, é uma função múltipla, o senhor já deve estar tendo muito contato com o direito, toda hora vem aqui, tal, e não sei o que, e manda para o Ministério Público. Que não sei o que, e o Ministério Público. O que é, afinal de contas, o Ministério Público? Essa fala do professor Paulo Bonavides fala sobre o Ministério Público como governo e como Constituição. O Ministério Público, diz o professor Paulo, não é governo, não é oposição, é Constituição. É a Constituição em ação, em nome da sociedade, do interesse público, da defesa do regime, da eficácia e salvaguarda das instituições. O Ministério Público nasce como um órgão eminentemente governamental, um órgão, principalmente dentro do Brasil, umbilicalmente ligado ao Poder Executivo estaduais e ao Poder Executivo Federal. Nasce em seu esqueleto também como um órgão de defesa do Estado e passa, como os senhores devem notar, na Constituição de 88, a um avanço real das suas funções. O Ministério Público, então, o seu grande marco do atual estágio do Ministério Público e esse crescimento exponencial que o Ministério Público teve na Constituição de 88 se deve essencialmente por conta, primeiro, do marco constitucional e segundo que a carreira do Ministério Público sempre foi uma carreira que se interiorizou em nosso país. Sempre é uma carreira que busca estar presente nos rincões mais distantes das comunidades. Ainda que desde 1988 a Defensoria Pública, por exemplo, seja uma carreira ligada à assessoria jurídica das pessoas que não têm condições de contratar advogados, isso só vem se tornando realidade, a interiorização da Defensoria Pública nos últimos 5 anos, e aqui no estado de Mato Grosso ainda não se pode dizer que é uma realidade estabelecida, apesar de terem praticamente 80% do efetivo que possui o Ministério Público aqui no estado, não encontram-se no interior do estado, inclusive em cidades maiores é comum ter mais defensores públicos do que promotores de justiça. Deixa claro que essa opção que o Ministério Público tem de estar sempre presente, buscar sempre estar presente ao máximo no esforço da sua instituição nos interiores. O que é, portanto, na definição constitucional de 88, na nossa Constituição vigente, o Ministério Público? O Ministério Público é uma das instituições permanentes da Constituição. O que quer dizer isso? É uma instituição que não pode ser extinta. É uma instituição que deve ser zelada. Qualquer processo de extinção do Ministério Público é um processo que atenta à própria Constituição Federal. Ela também, o artigo diz que é essencial a função jurisdicional do Estado. Acho que eu estou já precisando de óculos. Essencial a função jurisdicional do Estado. Ou seja, não há jurisdição, não há possibilidade de exercício jurisdicional válido sem intervenção do Ministério Público. Isso válido coloco sempre para os processos e os feitos judiciais em que deve haver intervenção do Ministério Público. A lei impondo a intervenção do Ministério Público, vocês já devem ter visto no Código de Processo Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diversos casos, nas leis de improbidade, diversos casos que é obrigatório a intervenção do Ministério Público. E a não intervenção do Ministério Público gera nulidade. Já atuei em feitos em que, quando chegou ao meu conhecimento o processo, já havia sentença, inclusive sentenças judiciais proferidas de forma equivocada. E na primeira manifestação do Ministério Público, já pedi a nulidade da sentença, que inclusive acabou sendo acolhida pela ausência de intervenção do Ministério Público. Ou seja, o processo tramitou 2, 3, ou pode tramitar 20 anos,
e ao fim e a cabo, não vendo o Ministério Público tomando conhecimento deste feito, este feito será efetivamente anulado. Então, é isso que quer dizer essa missão aqui, essencial à função jurisdicional do Estado. E aqui, as funções começam a ser delimitadas. É a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, individuais, indisponíveis. Então, quando qualquer ofensa à ordem jurídica, qualquer ilegalidade cometida dentro da sociedade, é incumbência do Ministério Público atuar. Errado. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, interesses individuais, sociais e sociais indisponíveis, são o norte. E a legislação e a própria Constituição passa a delimitar qual é a atuação. Meu vizinho construiu um muro maior que a legislação do município permite. Não é, embora aparente ofensa a uma ordem jurídica, não vai estar implicamente não vai estar ligado aos interesses sociais, aos interesses indisponíveis da sociedade. Você pode dispor desse seu interesse em processar o seu vizinho. Então, não é um interesse individual que você pode qualificá-lo como indisponível. Avançamos. O que é a defesa do regime democrático que a Constituição incumbe ao Ministério Público? A Constituição incumbe ao Ministério Público a defesa do regime democrático, demonstrando que este órgão, que tem autonomia, que tem independência funcional, ele também tem a missão de não só fiscalizar os pleitos eleitorais, de fiscalizar as eleições, juntamente com todos os órgãos que também fiscalizam, os partidos políticos, os juízes eleitorais, mas mais. O regime democrático pode ser atentado de diversas formas, seja por manifestações que pedem a volta de atos que restringem liberdades democráticas, protestos que pedem a intervenção militar. É também a atribuição do Ministério Público atuar no sentido de proteger a democracia. Lembrando que a Constituição permite a reunião de pessoas para qualquer fins, vedando as de caráter paramilitar, as armadas, e além disso, a Lei de Segurança Nacional estabelece também aqueles crimes que atentam contra a ordem do Estado, quer seja por meio de organizações criminosas mais conhecidas aí como as facções do PCC, como a Vermelho, mas também existem outros tipos de agrupamentos que pedem o fim do regime democrático. O Ministério Público, então, também tem essa missão árdua de defesa do regime democrático. Os interesses sociais, individuais e indisponíveis, esses são sempre os mais claros aí para o estudante, para o aplicador do direito, que são os interesses sociais, definidos no Código de Defesa do Consumidor, os interesses individuais indisponíveis, vão estar na legislação pontualmente o que são esses interesses individuais. Seguimos. Para incumbir, para conseguir executar essas tarefas, a Constituição confere ao Ministério Público determinados princípios institucionais. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A independência funcional é uma garantia dos membros do Ministério Público, do promotor, promotora de justiça, possui independência funcional. Independência no sentido de convicção jurídica sobre a aplicação daquilo. A unidade e a indivisibilidade são princípios institucionais ligados ao Ministério Público. O Ministério Público, portanto, é um só Ministério Público e que possui divisões. O Ministério Público da União e o Ministério Público do Estado. O Ministério Público possui como seu representante maior, Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. E o Ministério Público do Estado, ainda que não possua subordinação, possui, dentro da sua unidade de organização, também o Procurador-Geral da República, não como chefe administrativo, mas como o chefe jurisdicional, da atividade jurisdicional do Ministério Público.
É ele que vai representar o Ministério Público perante os órgãos federais, perante o Supremo Tribunal Federal, nos processos criminais contra as pessoas com prerrogativa de foro. E também dentro desta unidade existe a indivisibilidade. O que quer dizer a indivisibilidade do Ministério Público? Se numa ação do Ministério Público ou num processo do Ministério Público começa na Justiça Estadual por um promotor de Justiça Estadual e por uma situação posterior ou não vista inicialmente, essa atribuição, esse procedimento vai ao Ministério Público Federal, é como se o mesmo Ministério Público estivesse atuando. Os processos judiciais que o Ministério Público Estadual move no Tribunal de Justiça, nos fóruns das comarcas, dos estados, quando chegam ao Supremo, que é o Superior Tribunal de Justiça, são tocados, né, no linguajar comum, pelos procuradores da República que oficiam naqueles tribunais. Então, a unidade e a indivisibilidade assegura ao Ministério Público a ideia de como ser um único órgão atuando sem que a atuação de um membro de um órgão invalide a atuação de um membro de um outro órgão. A grande força, além da força democrática e força social do Ministério Público, o grande muro construído em torno do Ministério Público, que o protege, o permite que avance e que fiscalize e que exerça bem os seus mundos, é o previsto no parágrafo 2º. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos, serviço auxiliar, prover por concurso público, estabelecer a política remuneratória do plano de carreira e lei que disporá sobre sua organização e funcionamento. Ainda segue ali o parágrafo 4º, o Ministério Público deve, se não encaminhar, né, a proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido, o Poder Executivo considerará a proposta anterior, o parágrafo 3º que não está ali no slide, é também da proposta legislativa que será encaminhada pelo PGJ, e pode o Poder Executivo reduzir essa proposta orçamentária para se consolidar na proposta anual e não poderá realizar as execuções orçamentárias que extrapolem as leis de diretrizes orçamentárias e certas previamente autorizadas. O que quer dizer tudo isso aqui, este núcleo de autonomia funcional e administrativa do Ministério Público? Efetivamente, senhores, a autonomia funcional significa que possui poder normativo interno, sem interferência de qualquer outro órgão, de designar, estabelecer, reduzir, ampliar o seu funcionamento. Quando o Ministério Público decide sobre as disciplinas dos seus serviços. E também a autonomia administrativa. Abrir um concurso público, fechar um concurso público, prorrogá-lo, criar a sua execução orçamentária, mandar um projeto de proposta de criação de novos cargos. Tudo isso, embora ainda haja o trâmite legislativo próprio nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional, é assegurada ao Ministério Público esta autonomia. Dentro dessa autonomia está o grande poder e essa aparência social ou aparência, principalmente dentro da comunidade jurídica, de que o Ministério Público seria talvez um quarto poder, que não é. A garantia é de que ele possui capacidade de se autogovernar, de se auto-administrar. A remoção, portanto, de um promotor de justiça, de uma promotora de justiça, se dá por critérios internos próprios e ainda estabelecidas algumas regras dentro do próprio Ministério Público. O Ministério Público manda ao Poder Legislativo, nos limites orçamentários, quanto de verba pública ele precisa para se administrar, para executar o seu serviço. E dentro dele, o próprio Ministério Público decide como irá gastar. Estabelecido, por óbvio, na lei, como qualquer administrador público, as previsões orçamentárias, as previsões de concurso. Mas esta autonomia é que permite
que os membros gozem de independência funcional, não possuem interferências governamentais, estatais, e a Constituição vai aqui e ali impondo por assim dizer, balanços e contrapesos no poder do Ministério Público. Seja na nomeação do Procurador-Geral de Justiça, ou do Procurador-Geral da República, seja na elaboração, na discussão da proposta orçamentária, que ela pode ser e deve ser provavelmente discutida pelo Poder Legislativo, mas também é esta autonomia que vai garantir que aqui o Ministério Público desempenhe todas essas funções constitucionais. Vou tentar explicar um a um aqui para os senhores essas funções, sem tentar ser muito exaustivo nas explicações. Começa o inciso primeiro, que é a atribuição institucional do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública. Eu quero que os senhores observem que, além de ser o primeiro por ser mais importante, é o único serviço, por assim dizer, função pública, que é exclusiva do Ministério Público. O Ministério Público goza de exclusividade na ação penal. E isto é importante porque, primeiro, é o esqueleto do Ministério Público. O Ministério Público, após o trabalho policial de investigação, ou por um trabalho interno de investigação, é o que goza de exclusividade na ação penal. Sei que há ações penais subsidiárias da pública, se o promotor de justiça não executar, não ajuizar a ação dentro do seu prazo legal. Mas o promotor de justiça também tem o poder de fiscalizar a ação penal, rejeitar e oferecer outra em substituição daquela ação. Os outros, todas as funções que eu vou passar aos senhores, elas são ações que não são exclusivas do Ministério Público. E o Ministério Público, assim, se torna, nas outras funções, primariamente, uma função de fiscal dos fiscais. Uma função de ombudsman, como utilizam os promotores mais antigos, de, por assim dizer, corregedor dos outros fiscais. Então, segue a Constituição dizer que o Ministério Público é a função dele zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública e os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias. Ora, zelar pelo respeito aos outros poderes públicos é dever de todo poder público e de todo servidor público. Os serviços de relevância pública e os direitos assegurados na Constituição, cada qual vai ter a sua fiscalização, seja pelo ente público, seja pela pessoa lesionada por aquela inação. A promoção do inquérito civil e da ação civil pública. O inquérito civil, embora seja uma atividade, um instrumento privativo do Ministério Público, nada mais é do que um processo administrativo, com a colheita de informações. Pode ser feito por meio de PAD, processo administrativo disciplinar de municípios, processo de apuração, sindicância. A própria Defensoria Pública possui um procedimento similar ao Ministério Público para levantar informações e prover ação civil pública também. Diversos entes legitimados, como o senhor sabe, possuem essa capacidade postulatória de ajuizar ações civis públicas. Na proteção do patrimônio público, os entes públicos têm o dever de proteger o patrimônio público contra os servidores e gestores que dilapidam o patrimônio público, do interesse social, meio ambiente, por meio dos seus órgãos de execução, IBAMAs, Secretarias de Meio Ambiente, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, assim como as tutelas de interesses difusos e coletivos. No inciso 4, prevê a Constituição também que é a função do Ministério Público o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade e representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição. Com relação à promoção de ação de inconstitucionalidade, a competência sempre é do chefe de cada instituição ou órgão do Ministério Público, Procurador-Geral da República no STF, Procurador-Geral de Justiça no âmbito dos órgãos do Estado, ação de constitucionalidade contra a Constituição Estadual. A representação para intervenção, os senhores sabem também, previsto lá nos artigos 30 e seguintes da Constituição, também pode ser representado pelo governador de Estado, pelo prefeito,
nas situações e hipóteses previstas na Constituição, além de outros legitimados. A defesa judicial dos interesses das populações indígenas, direitos e interesses das populações indígenas, que é uma atribuição exercida não só pelo Ministério Público Federal, no caso, mas também pela própria FUNAI ou pelas próprias comunidades indígenas. As notificações e procedimentos de sua competência, requisitando informações e instruindo na forma da lei complementar. Esta é uma função também que pode ser exercida de outra maneira, mas é uma função que é, na verdade, um instrumento, ou seja, como que se dará a expedição de notificações, para que elas servem, e a gente vai passar isso na atividade seguinte, nos slides seguintes. O exercício do controle externo da atividade policial, ele é exercido primordialmente pelo Ministério Público. Esse exercício se dá na fiscalização dos inquéritos policiais, na colheita de denúncias contra as atividades policiais, o controle interno, ou seja, do órgão, é exercido pelas corregedorias, Corregedoria de Polícia Civil, Corregedoria de Polícia Militar. O controle externo é a função principalmente exercida na atividade de inquéritos policiais e em outros meios, por meio de inspeções, levantamentos de informações, nas delegacias e repartições militares. A requisição é um poder do Ministério Público, requisição de investigação, instauração de inquérito policial, mas também é um poder do juiz, é um poder que o cidadão também pode exercer, embora não seja requisitar e sim pedir. O poder do Ministério Público é de determinar a investigação. E aqui é uma função que, na verdade, é uma vedação, que é exercer atividades compatíveis, sendo aqui a Constituição proíbe expressamente, veda a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Antigamente, o Ministério Público nos estados representava o estado no feito judicial, fazia consultoria, eventualmente, às entidades estaduais, e com a Constituição de 88 é proibido o Ministério Público prestar consultoria jurídica a entidades públicas. Ou seja, o vereador que vem até o Ministério Público perguntar e o que eu faço, a resposta sempre deve ser do promotor que eu não posso prestar consultoria jurídica a entidades, a Constituição veda ao Ministério Público. E essa é uma função que, por vezes, embora pareça ser muito simples, é um costume da sociedade buscar orientações do Ministério Público. E, eventualmente, embora não seja a comunidade, às vezes, não compreenda tão bem essa vedação, primeiro, como o Ministério Público tem o dever de fiscalizar, se ele presta uma consultoria, se ele diz, faz isso, faz aquilo, a partir do momento que o promotor declara isso, ele passa a estar impedido de fiscalizar aquela atividade. E no segundo momento, além disso, a atividade de consultoria jurídica de entidades públicas é privativa dos procuradores e advogados municipais, estaduais e federais. Então, a cada um no seu quadrado constitucional. Aqui eu queria pontuar duas funções que estão fora ali da Constituição, daquele rol exaustivo da Constituição, que não ficam muito claras quando a gente interpreta ali aquele dispositivo do 129. O primeiro é do artigo 26 da Lei Orgânica do Ministério Público. É a atribuição do promotor de justiça, está dizendo lá, no exercício de funções do Ministério Público poderá sugerir ao poder competente a edição de normas e alteração em vigor, bem como a adoção de medidas propostas destinadas à prevenção e controle da criminalidade. Talvez o senhor se lembre das propostas do pacote anticrime, das 10 medidas contra a corrupção propostas pelo núcleo da operação da Lava Jato, pela força-tarefa da Lava Jato, ou propostas encampadas como a não concessão de autonomia às polícias civis e militares, são propostas que o Ministério Público, dentro do exercício da sua função, sempre e exclusivamente destinada à prevenção e controle da criminalidade. É muito comum que os promotores de justiça utilizem esse instrumento
para propor às câmaras municipais legislações de adaptação de regras municipais de funcionamento de atividades empresariais, de festas, bares, consumo de bebida alcoólica. É muito comum utilizar esse dispositivo, porque, em primeiro momento, esse contato, como eu disse, privativo, praticamente, quase que exclusivo do Ministério Público, junto com as forças policiais, de execução criminal, de processamento criminal. Nós, que trabalhamos na segurança pública, temos conhecimento das causas essenciais que geram a criminalidade, que geram a expansão de efeitos criminais. Então, por isso, é conferido ao Ministério Público essa função. Mas, então, o promotor sugere, o poder tem o dever de editar? Não, por óbvio que não. Os legisladores têm o seu direito de não legislar em favor da prevenção da criminalidade ou entender que aquela medida proposta pelo Ministério Público não é favorável à criminalidade. Tanto é que o pacote, por exemplo, das 10 medidas de combate à corrupção foi modificado no Congresso Nacional. Ele foi modificado dentro do processo democrático. Os representantes que lá estavam entenderam que aquele processo legislativo proposto não era o melhor. Então, assim, ficou decidido sobre aquela proposta. Além disso, aqui é um dispositivo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que compete ao Ministério Público conceder perdão, remissão às crianças e também requisitar força policial, colaboração de serviços médicos, hospitalares, educacionais, assistências públicas para desempenho das suas funções no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é um poder muito diferenciado. Em verdade, a única área que o Ministério Público tem um poder efetivo de requisitar serviços diretamente, sem ter que acionar o Poder Judiciário, é na área da criança e do adolescente. Por exemplo, uma criança que precisa de um tratamento médico e que não é conferido pelo ente público, o promotor de justiça possui o poder de requisitar e pedir a colaboração do serviço médico para executar tal tarefa. Por vezes, essa colaboração ela não funciona e é obrigatório o ajuizamento de ação judicial para que aquilo se regularize. Quanto à organização, o Ministério Público, como eu disse, ele é organizado em duas grandes linhas. O Ministério Público da União, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal. Todos estes possuem chefes próprios, neste caso, o Ministério Público Federal, o chefe da instituição é também o Procurador-Geral da República, que é chefe do Ministério Público Federal e do Ministério Público da União. O Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral Militar, e aqui existe um Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. Os Ministérios Públicos dos Estados possuem como seu chefe eleito entre os membros o Procurador-Geral de Justiça. Gostaria aqui de chamar a atenção para uma questão, inclusive, recente no nosso país, que muitos falou, né, que o atual presidente ele não nomeou os integrantes da lista do Ministério Público, principalmente o que chefiou a lista feita pela Associação Nacional dos Ministérios Públicos. O presidente da República, pela Constituição, ele não tem o dever de nomear nenhum daqueles integrantes da lista. O presidente. Notem que o parágrafo 1º diz que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, PGR, nomeado pelo presidente dentre os integrantes da carreira com maiores de 35 anos após a aprovação dele pela maioria do Senado para mandatos de 2 anos. Aqui, o parágrafo 1º, diferente deste parágrafo 3º, não estabelece lista. Então, o Ministério Público da União possui um chefe nomeado entre os integrantes da carreira, aprovado pelo Senado, entre qualquer um que tenha mais de 35 anos. A tradição recente na nossa história foi de respeitar essa lista, essa provocação institucional feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República, mas que, ao fim e ao cabo, não possui previsão constitucional.
Diferente do Ministério Público do Estado. Os Ministérios Públicos do Estado possuem uma lista tríplice, que é formada pelos integrantes da carreira. Como funciona esta lista tríplice? Esta lista tríplice é feita uma eleição, cada promotor de justiça possui o direito de votar e no número de integrantes que ele entender, você pode votar inclusive em 3, afinal de contas são 3 vagas, né? Então você pode votar em 3, os integrantes da carreira que têm desejo em se candidatar podem colocar o seu nome à disposição dos demais colegas e é feita uma votação. E nessa votação, os 3 melhores votados pelos integrantes da carreira integram uma lista. Essa lista é enviada ao governador do estado e o governador do estado tem que nomear um dos 3. No Mato Grosso, na história mais recente, sempre foi escolhido pelo governador do estado o mais votado pela carreira. Isso para nós, no Ministério Público, é um reconhecimento de prestígio da democracia interna, mas não há uma obrigação constitucional do governador do estado. Isso permite apenas que o Ministério Público seja chefiado entre os seus integrantes, por seus integrantes e democraticamente eleito entre seus integrantes. Aqui também um parênteses interessante, que existem alguns estados que limitam os integrantes que podem participar dessa votação. Entre os mais antigos, existem outros estados que possuem limitações pelo tempo na carreira. No estado de Mato Grosso, qualquer promotor de justiça pode se candidatar a ser chefe da instituição. Seguimos. Aqui são as garantias dadas a um membro do Ministério Público, que é a vitaliciedade, que é diferente da estabilidade. A diferença da vitaliciedade e da estabilidade não é a impossibilidade de demissão, mas sim que, para que haja a demissão de um promotor de justiça, haja uma ação, tenha, então, portanto, uma ação judicial contra ele, transitar julgado, com a exclusiva pretensão de tirá-lo do cargo. A inamovibilidade, que é a impossibilidade de remoção do promotor se ele não tiver interesse, a não ser que haja punição. Uma punição, um processo administrativo específico, com votação de 2/3 dos integrantes da carreira, representados num órgão da instituição, e a irredutibilidade dos vencimentos e subsídios. A vitaliciedade é essa garantia de que a pessoa, prática muito parecida com a estabilidade, com a diferença da estabilidade de servidores públicos, com a diferença da necessidade. A inamovibilidade é que a promotora de justiça só sai da cidade que ele está se ele quiser. Ele se candidata a um processo de remoção, ganha ou perde o processo de remoção dentro da carreira, processo de mudança, e, se não, a única possibilidade é se ele for punido. Mas, além dessas garantias importantes e válidas, é bom lembrar também que o promotor de justiça é proibido de receber, sob qualquer pretexto, honorário, percentagem de custas, advogar, ter sociedade comercial, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer função pública, salvo de magistério. Aqui é diferente do servidor público, porque o servidor público pode, se tiver em disponibilidade, se tiver sem o exercício do cargo, sem estar recebendo por aquele cargo, ele pode ter outro cargo público, acumulando, inclusive nos horários, desde que ele não esteja no exercício dos 2 cargos, salvo nas hipóteses lá, constitucional de permissão de acumulação. Professor, médico, enfermeiro. É proibido também o exercício de atividade político-partidária e receber qualquer tipo de auxílio, contribuição, de entidades públicas ou privadas. Além disso, também, o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, quando se aposenta ou quando perde a exoneração, ele é proibido, durante 3 anos, de praticar advocacia no tribunal e na justiça em que ele atua. Aqui queria fazer um parênteses do que é a lei orgânica, né, do Ministério Público. A lei orgânica é esta lei, a 8.625, ela tem estrutura geral do Ministério Público,
Ministério Público da União, das estruturas gerais do Ministério Público dos estados, e cada estado possui então sua legislação própria, seus ritos, seus procedimentos, caso tenha necessidade de advogado, ter um procedimento administrativo dentro do Ministério Público, vai ter que consultar a legislação estadual, a legislação federal, existem normativas do Conselho Nacional do Ministério Público, é um emaranhado de atos administrativos aí que vão regular a atividade. No artigo 26, vão estabelecer diversos poderes ao membro do Ministério Público, o poder de requisitar informação, e aqui eu elenquei alguns direitos. Esse do artigo 40, inciso 6º, é o direito, são muito parecidos esses direitos com os direitos dos advogados, de ter vista de processo, de pedir processo concluso. Esse direito ele é um pouco diferente, o promotor de justiça é como se fosse um mandado judicial em aberto, salvo para situações de violação, de resguardo domiciliar, que ainda é necessário a ação judicial para levantá-lo. O promotor de justiça tem o poder de ingressar em qualquer estabelecimento público ou privado, desde que não viole o domicílio, para investigar ou levantar diligências, se forem necessárias. Então vamos aos instrumentos de investigação para chegar já ao começo do fim da nossa aula. Estes primeiros, notícia de fato, procedimento administrativo, preparatório e inquérito civil, são elementos de processos, ritos procedimentais dentro do Ministério Público que são utilizados para levantar informações. Toda a demanda que chega no Ministério Público inicia-se como uma notícia de fato. Então, o promotor de justiça tem um prazo para decidir se vai atuar ou não vai atuar no procedimento. Inclusive, pode, com base na notícia de fato, já ajuizar uma ação judicial ou converter. Se for uma investigação civil, um procedimento preparatório ou inquérito civil, para continuar a investigação, se assim for necessário. Se for um procedimento que visa apurar uma política pública, mas não um serviço público permanente, uma falha de serviço público, ou se for um procedimento individual, uma tutela de direito individual disponível, ele tem que ser utilizado o procedimento administrativo. Além disso, uma notícia de fato também pode se transformar ou um procedimento investigatório criminal, que é nada mais é do que um inquérito policial presidido por um promotor de justiça, diferente do inquérito policial, que é presidido pelo delegado. Além disso, também, com base numa notícia de um fato, o promotor de justiça pode, em vez de instaurar a investigação de si próprio, requisitar a investigação a outras autoridades, inquéritos policiais, para casos criminais, determinando que a autoridade policial, então, investigue e termine a apuração remetendo posteriormente ao Ministério Público, ou requisitar sindicâncias ou processos administrativos disciplinares às outras autoridades. Esse instrumento também, quando há falha na administração ou alguma falha de serviço público, mais que não se trate de crime, não se trate de ato de improbidade, o poder do Ministério Público vai ser tão requisito que você investigue, você é chefe, hierárquico, corregedor desse servidor público, apure e, após a sua apuração, entregue o resultado para mim. Sobre as técnicas de investigação dos direitos coletivos, fazer só um breve contexto. Que ficou claro que o Ministério Público tem diversas atribuições, atribuições que vão desde a área criminal, a área civil. Vocês devem estar notando no curso na faculdade de vocês que o Ministério Público está presente em diversos momentos do direito. E na tutela de direitos coletivos, aqui direitos coletivos lato sensu, né, em sentido dos direitos coletivos, em sentido próprio, os direitos individuais indisponíveis e dos direitos transindividuais, o Ministério Público se utiliza muito, primeira, de uma grande técnica.
eu especialmente gosto muito desta técnica, que é da inversão do uso da prova. Por quê? Primeiro, que a tutela coletiva sempre visa, ou quase sempre visa, a proteção de um hipo suficiente. De um hipo suficiente, quer seja o meio ambiente, o hipo suficiente, quer seja o consumidor, do ponto de vista coletivo, o hipo suficiente, quer seja o erário público. Então, a partir de elementos que tragam a verossimilhança, ou seja, a aparência de verdade daquilo que o Ministério Público está alegando. E a hipossuficiência, que às vezes estamos tentando provar que determinado ente público ou que determinada situação pública não está conforme. Mas as provas todas estão dentro daquele ente público, daquela inconformidade. Ora, havendo a ponderação de que aquilo que foi trazido por meio de uma prova documental, um relato testemunhal, um relato de um abaixo-assinado da sociedade, aliado à circunstância de que a pessoa que você pretende provar, ela possui mais condições de provar, é muito normal nas tutelas de ações coletivas o Ministério Público pedir ao juiz que inverta o uso da prova. Ou seja, funciona assim, está assim, juiz, olha aqui, todo mundo está reclamando, portanto, eu peço que o senhor condene nisso. E para provar, eu peço que a parte requerida prove. É uma técnica interessante, mas antes desta técnica, essas outras técnicas passam também a ser importantes. A técnica de depoimento das partes, o Ministério Público tem o poder de requisitar depoimento, intimar as pessoas, portanto, para depor sobre fatos dos mais variados possíveis, quer sejam improbidades administrativas, tutela ambiental, não funcionamento adequado dos serviços públicos, quer seja outras tantas atribuições que o Ministério Público possui. A técnica de requisição de perícias a entidades públicas ou entidades internas. O que é isso? Por exemplo, num serviço público determinado, que há uma perícia que pode ser praticada por um ente público. Vigilância sanitária estadual ou a fiscalização de produção de carne. Há um frigorífico que está funcionando irregularmente. O Ministério Público tem o poder de requisitar que um determinado ente público tem aquele poder, neste caso vamos dizer o INDEA ou a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, que eles vão até o local da perícia, no frigorífico, no exemplo, façam a perícia naquele local e entreguem a perícia ao Ministério Público. Né? E a requisição à entidade interna. O Ministério Público, como eu disse no começo, tem autonomia administrativa, orçamentária, e nós, dentro dessa nossa autonomia administrativa e orçamentária, o Ministério Público criou, dentro dos próprios Ministérios Públicos, órgãos de perícia, órgãos internos para levantamento de informações. No Ministério Público, aqui no Rio Grande do Grosso, existe um centro de apoio às promotorias de justiça, que possuem engenheiros, contadores, biólogos, entidades cadastradas junto às universidades federais, às universidades estaduais. Existe uma gama de peritos dentro do Ministério Público e a gente se vale dessas perícias. Aqui para citar alguns exemplos de que tivemos perícias feitas pelo Ministério Público aqui na cidade. A Energisa, o procedimento que o senhor sabe que existe, acredito que sobre a Energisa, teve perícia no passado do Ministério Público aqui na cidade, por uma engenheira elétrica, por uma engenheira civil. Também na mesma ocasião foi feita perícia nas escolas estaduais e nas escolas municipais, juntamente nessa ocasião então com uma pedagoga e uma arquiteta, com relação às inconformidades nas escolas. Além disso, no caso mais antigo aqui da promotoria, que é o caso da água de Marcelândia, existe uma perícia de um engenheiro sanitário ambiental do Ministério Público que identifica ali algumas inconformidades do ente público e da água de Marcelândia.
Então, essas perícias são instrumentos de criar. Elas não são perícias judiciais, no termo próprio de perícia judicial, não são feitas por um perito nomeado pelo juiz. Elas são provas documentais que servem, inclusive, para embasar a inversão do ônus da prova, mas também, se não impugnada pela parte, passa a ter uma validade de uma prova científica muito forte no processo, principalmente no processo civil, né? A técnica de inspeção ou diligência é a técnica feita pelo promotor, pelo servidor do Ministério Público, que é de levantamento de uma informação, de constatação de um determinado fato. A inspeção, ela pode, como eu disse, o promotor de justiça tem o poder de ir aos órgãos públicos e privados, desde que não viole aos serviços, à inviolabilidade do domicílio. Ele pode fazer e tirar foto do local, e aquilo passa a ser considerado como uma prova documental. Mas isso, assim como um advogado pode tirar uma foto do muro do vizinho para dizer que o muro está irregular, por assim dizer. Nada mais é do que se utilizar dessa inspeção ou diligência. A diligência também pode ser um serviço, uma informação, uma conversa feita por um servidor do Ministério Público em um determinado local com determinado cidadão ou fiscalizado. A técnica de requisição de documentos é a requisição, para eu ajuizar ou decidir se existe a necessidade de ajuizamento de uma ação, eu quero documento essa requisição que o Ministério Público tem o poder de fazer nas entidades públicas, eu quero esse documento que está com você, mas essa é uma técnica que o Ministério Público se utiliza para decidir se vai ajuizar, se vai fazer um ajustamento de conduta com a pessoa, mas também o advogado ele pode se valer desse instrumento na ação judicial, né, lá nos pedidos do Código de Processo Civil, de que se o documento estiver com a parte, o advogado pode requerer. A diferença é que o Ministério Público tem esse poder antecipado, até porque o promotor de justiça, como disse o professor Paulo Bonavides ali no final, no início da minha apresentação, o Ministério Público ele não é parte, não é governo. Então, o papel essencial do Ministério Público, antes de mais nada, é decidir se há causa de sua intervenção, antes de levar a demanda ao judiciário, antes de ajuizar uma ação ou propor um ajustamento de conduta ao praticante do determinado ilícito, ele deve decidir. Aí não é uma carga diferente dos advogados, uma coisa sui generis deste trabalho, é que por não possuir lado, a decisão de processar ou não processar é uma decisão que deve ser pautada na lei, deve, então, portanto, ser condicionada, fiscalizada e pensada a partir das informações trazidas pelas partes, até para que a pessoa não seja indevidamente processada, né, sendo oportunizado a ela aquela defesa prévia, por assim dizer. E aqui o último ponto que eu queria falar com os senhores é sobre o dever e a fiscalização dos serviços públicos. Queria fazer aqui uma distinção de serviços públicos essenciais e serviços públicos não essenciais. Serviço público, o conceito administrativo de serviço público, é um conceito muito debatido na doutrina administrativa. Vocês talvez tiveram contato sobre os debates de Digui, e tem um outro cidadão que eu gosto muito do conceito do Digui, que é um conceito francês de serviço público, que tudo aquilo que é relevante é serviço público. Tudo aquilo que é previsto em lei é serviço público que o Estado deve fazer. O serviço público, conceitualmente, é a atividade explícita ou supostamente ou implicitamente definida na Constituição como serviço existencial à sociedade em um determinado momento histórico. Há muitos anos atrás, por exemplo, recolher fezes de cavalos na rua era um serviço de alta relevância. As pessoas tinham que andar a cavalo, andavam a cavalo. Então, o serviço de recolhimento de fezes é um serviço público de alta relevância. Assim como tantos outros serviços públicos, e que foram perdendo sua relevância na sociedade.
aquilo que é público, exercido pelo poder público, ou concedido, fiscalizado pelo poder público, é serviço público. E quando a gente trata de fiscalização do poder público, a gente vai sempre tratar de um serviço que tem a fiscalização de um ente, um serviço que tem relevância para a sociedade, um serviço que é importante e um serviço que demanda uma atuação uniforme. E aqui, entre os serviços essenciais e não essenciais, os serviços públicos essenciais, são aqueles mais sensíveis, mais básicos à sociedade. Os serviços públicos essenciais, neste momento aí de pandemia, existem os serviços públicos, os serviços que não podem ser fechados. Mas não é isso que eu estou falando. Serviços públicos essenciais são os previstos na Lei Geral de Greve. Serviços públicos essenciais são aqueles serviços públicos que não podem sofrer greve, não podem ter greve. Serviços de segurança pública, serviços de atenção à saúde, são serviços essenciais. Serviços não essenciais são aqueles que não estão previstos no rol taxativo da Lei de Greve. Há diferença no modo e forma de fiscalização? Não, não há diferença. Mas é uma coisa muito importante ter claro, como eu disse, o Ministério Público não é o fiscal imediato da execução dos serviços públicos. O fiscal imediato da execução do serviço público é o gestor público. O gestor público tem o dever de zelar pela correta execução do serviço público. Olha, se você vai a uma padaria, o pão do padeiro está queimado, você vai ter que falar com o dono. O pão está queimado. Você não vai falar com o vizinho da padaria, com o sindicato da padaria. Você vai falar com o padeiro. Assim é em todos os serviços públicos. Olha, fui mal atendido em uma repartição pública. Fui desdenhado numa repartição pública. Não me deram satisfação. O serviço público X, Y e Z não está sendo bem executado. Você vai reclamar e exigir aquela prestação do serviço público adequado ao chefe daquele setor, ao chefe daquele ente público ou ao fiscal. Quem é o fiscal? Todo serviço público no Brasil possui um fiscal imediato. Serviços de telefonia, pelas autarquias Anatel, ANEEL, serviços de energia, serviços de concessão de água, serviços públicos de aeroportos, serviços públicos de transporte, todos eles possuem o dever de fiscalização. Quando atua o Ministério Público, a atuação do Ministério Público sempre é dúplice, ou se não até tríplice. Como assim? Dúplice no sentido de que, por óbvio, como a gente viu lá no começo, a gente pode ajuizar, instaurar um inquérito civil, apurar, levantar informações para ajuizar uma ação diretamente contra o prestador daquele serviço público para que ele seja adequado. Mas é sempre dúplice por quê? É sempre uma ação também ao poder fiscalizador. Quem tem o dever de fiscalizar também, se o serviço público está inadequado e deu causa à instauração de um procedimento por meio pelo Ministério Público, o ente público que possui o dever também está sendo omisso ou pode estar sendo omisso na execução dos seus serviços, no seu serviço de fiscalizar. E quando eu digo tríplice, além destas duas vertentes de atuação, há também servidores públicos que estão ali exercendo, ou ao menos deveriam exercer, a atividade de fiscalização. E não ou estão exercendo ou não estão exercendo a contento. Então, além da responsabilização e da adequação dos serviços públicos, há sempre ali emerge ao Ministério Público a inadequação daquele agente estatal com qualidade de servidor público, podendo, então, ele também sofrer as penas administrativas de processos
judiciais, cíveis, reparadores, se assim for identificado no curso da fiscalização. Bom, gente, já chegou a quase 1 hora de apresentação, vamos encaminhar para o final. E eu queria aqui voltar aos senhores um pouco da minha fala com relação à minha percepção, o Ministério Público, principalmente na forma como nós atuamos nos interiores do nosso estado, aqui em nossa cidade, essa reflexão. O Ministério Público, portanto, ele, como vocês puderam ver, tem diversas, não só prerrogativas, como diversas atribuições. Atribuições que expandem por toda a Constituição, ainda mais quando não há a presença de defensorias públicas, de uma advocacia bem constituída ou até remuneratoriamente acessível à sociedade. Nós também adentramos a tutela individual da sociedade, de ações de alimento, de ações de guarda, e as ações, por assim dizer, coletivas, elas tendem a, infelizmente, ficar num segundo plano ou numa letargia judicial. Isso é uma impressão. O que vocês devem entender, muito claro, primeiro é que a função de fiscal dos fiscais é uma função que vai, para e passo, momento a momento, estabelecendo, pontuando, construindo, junto com os fiscalizados, junto com as autoridades administrativas fiscalizadas, escadas evolutivas. Cada degrau, cada momento, cada ação, cada recomendação estabelece um novo agir, uma nova tradição administrativa, estabelece uma melhoria do serviço público. E, além do mais, também é de se perceber que o tempo da justiça, o tempo do poder judiciário, ele é diverso do tempo da sociedade. Nós, no dia a dia, temos a demanda, a ansiedade de que as coisas sejam resolvidas imediatamente. A intenção e o desejo nosso é que as coisas tenham resoluções rápidas, momentâneas. Nós vivemos em um tempo líquido, em que todos os valores são fluidos. As coisas mudam, as coisas se alteram. E o Ministério Público trabalha dentro do tempo da justiça, muitas vezes. Às vezes, coletando provas essenciais no primeiro momento, e depois de maturar, depois de requisitar as informações, decidindo. O Ministério Público, quando age, ele age pensando também, a gente busca agir pensando também nesses dois tempos. O primeiro que o Poder Judiciário não traz, não é nenhuma crítica local, é uma constatação que ele demora. Por exemplo, uma ação de improbidade para chegar ao seu trânsito em julgado, normalmente, pelo menos aqui nas comarcas de interior, que é onde eu atuo, elas demoram 8 anos, 9 anos do ajuizamento da ação de improbidade. Isso quer dizer que provavelmente a ação de improbidade, a investigação de improbidade, ela começou há 5 anos antes, 4 anos antes do ajuizamento, 3 anos antes do ajuizamento. Isso nós estamos falando entre 12 anos entre o início de uma investigação e a condenação efetiva. Há uma necessidade de reduzir esses tempos, com certeza, mas há também que compreender que o tempo do processo judicial, o tempo que as demandas demoram a ser solucionadas dentro do Poder Judiciário, e inclusive de reflexão e de colheita de informações do Ministério Público, são tempos mais diversos do que o tempo que a gente gostaria. Mas isso não quer dizer que não haja a tutela coletiva. A demora na jurisdição é uma falha, mas a oportunidade de que você, como diversos promotores que aqui passaram na nossa comarca, juizaram diversas ações, começaram a transitar em julgado recentemente, como reforma da delegacia, ajuizamento de ação para que tenha melhoria do efetivo policial,
Ações de probidade, estou começando a fazer agora o cumprimento de sentença de 2 ações de probidade ajuizadas há 5 anos atrás, mas essas coisas, elas demonstram que uma atuação firme, uma atuação técnica, uma atuação balizada na lei e nas provas, ela surte resultados importantes e significativos. A atuação do Ministério Público nada mais é do que uma atuação, efetivamente, de defesa constitucional, uma atuação de defesa em substituição da sociedade, né, em substituição àquilo que é interesse público, para que nós possamos, juntos, salvaguardar as instituições, salvaguardar os órgãos públicos, os erários, as repartições públicas, de todas as malservações que durante muito tempo assolaram o nosso país e que seguramente, se não houvesse, talvez nós tivéssemos um pouco mais de oportunidade e um pouco mais de progresso. Então, são essas minhas palavras, espero ter sido claro. Fiquem à vontade de mandar dúvidas, perguntas específicas, se forem sobre procedimentos que forem públicos, não há nenhum problema em divulgá-los. Se forem sigilosos, infelizmente não vou poder conversar sobre eles, né? Mas, enfim, fiquem à vontade, espero ter lhes ajudado. Grande abraço, tchau, tchau.